E não existe nada igual à tua graça, ao teu amor, ao teu cuidado. Não existe outro convite mais formoso do que caminhar com o Senhor. Não existe. Aleluia. Queridos, abram suas Bíblias, por favor, ou liguem suas Bíblias, acessem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e nós leremos a partir do verso 12. Mas antes eu quero mais uma vez orar ao Senhor. Vamos fazer isso? Pai querido, estamos nesse momento ajuntados nessa casa de oração para ouvir do Senhor, também colocar o nosso coração, toda a nossa possível ansiedade, necessidades diante do Senhor. E temos a plena convicção que o Senhor tem cuidado de nós. É claro, isso o Senhor sabe que é a verdade da nossa mente, do nosso coração, que professamos e fizemos isso através da canção agora. O Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido Pai que tem abraçado cada um de nós de uma forma tão especial. E te pedimos que por essa graça, por essa misericórdia, o Senhor possa continuar se revelando para nós. Que o Senhor possa usar mais uma vez o texto da tua palavra para falar ao coração de cada um, e em especial o meu coração. Eu preciso da direção do Senhor, da graça e da autoridade que vem do teu trono, para compartilhar o que o Senhor tem falado a mim com a tua igreja, Pai. Obrigado por esse momento, é um privilégio que nós temos e queremos aprender a desfrutar desse privilégio, a liberdade de compartilhar o texto, de nos reunir para celebrar o teu nome. Isso é um grande privilégio, mas que muitas vezes, Pai, por não percebermos a dimensão espiritual que nos rodeia, nós negligenciamos essa liberdade e estacionamos o nosso crescimento espiritual no conformismo que prejudica o nosso crescimento. E nós queremos te pedir em nome de Jesus, quebra essa barreira que não nos faz enxergar a urgência da transformação do coração e da mente de cada um de nós, para sermos cada dia homens e mulheres mais parecidas com teu Filho Jesus. Nos faz perceber como o Senhor tem sido misericordioso e abraçarmos da forma mais intensa que temos no nosso coração o Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos. Que a canção que acabamos de cantar agora, que precisamos de ti, que não há outro igual ao Senhor, que isso seja uma verdade diária na nossa vida, Pai. E que não sejam apenas canções que nós cantamos, que nos elevam, mas canções que nos transformam. Canções que mexem no nosso íntimo e transformam a nossa mente, muitas vezes acomodada, conformada, em mentes que percebem a tua presença e se rendem ao Senhor. Nos ajuda, fala conosco ainda mais hoje, tanto no texto da tua palavra agora, como logo mais nas classes da escola bíblica. Usa cada facilitador e abre o coração e a mente de cada pessoa que aqui estará estudando a tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Filhos, capítulo 3, a partir do verso 12, diz o seguinte, presta atenção. Não que eu já tenha obtido tudo isso,
ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E em algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Mente, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Mas o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante a seu corpo glorioso. Filhos, a primeira frase, o primeiro verso aqui no verso 12, é importante a gente fazer essa ligação, para a gente poder começar a entender o que é que Paulo está dizendo aqui, não é? Ele está dizendo, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado. Preste atenção, ele está falando em relação ao assunto até o verso 11. Qual era o assunto até o verso 11? Vamos fazer essa religação. Vamos pegar a partir do verso 7, para a gente entender e a partir daí começar a caminhar. Ele diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero, verso 10, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando ele fala a partir do verso 7, olha, para mim, o que eu considerava lucro, agora para mim é perda, e mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: realmente a minha experiência com Deus tem sido transformadora. Realmente o meu encontro com Ele ali em Damasco, e de lá para cá, tudo tem sido transformador. Inclusive aquilo que eu experimentei, aquilo que eu fiz antes de conhecer a Cristo, de alguma forma que eu considerava que era algo valioso, que era algo importante, porque eu fazia com zelo. Está lembrado que ele diz, olha, sendo fariseu, eu era o mais zeloso dos fariseus. Ele entendia aquilo como algo que era totalmente relevante e totalmente necessário, fundamental,
para que ele pudesse caminhar segundo a vontade de Deus. E ele diz, olha, nem o que eu fiz antes, sabendo ainda mais que o que eu fiz antes foi injusto e completamente diferente do que Jesus queria, e tanto o que eu já experimentei do caminho de Damasco para cá, eu preciso continuar crescendo, não é o suficiente. Ainda que eu possa entender que tudo isso mudou a minha vida, que tudo isso tem sido fundamental no espalhar do Evangelho de Jesus sobre a terra, de que vocês, filipenses, tenham sido resultado dessa graça maravilhosa de Deus na minha vida, ainda assim não é o suficiente. Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso continuar a crescer. E aí eu entendo que talvez ele tenha trazido à mente ali, ou Deus tenha trazido à mente dele a palavra de Osés, quando diz, o meu povo, ele carece por falta de conhecimento. E aí Osés faz um desafio para o povo: vamos conhecer o Senhor e vamos continuar a conhecer o Senhor. Isso eu contextualizo na minha vida, na vida da igreja. De que forma? Às vezes nós temos um ministério diferenciado. Às vezes nós temos um tempo de vida devocional até salutar. Às vezes nós temos resultados práticos do que Deus tem feito na nossa vida. Cada vez que nós abrimos a nossa boca, pessoas se rendem aos pés de Jesus. Talvez cada momento que eu tenho oportunidade de compartilhar sobre o meu relacionamento, eu traga sempre palavras que edificam a vida de outros. Vocês entendem que pode estar tudo correndo da melhor forma, da forma mais preciosa, mas Paulo está dizendo, ainda que tudo esteja caminhando tão bem, não é o suficiente. Eu preciso continuar trilhando para o alvo. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Eu vejo a igreja do Senhor Jesus caminhando de uma forma mais comprometida, assim. Eu vejo que o Evangelho tem resgatado muitas pessoas sobre essa terra. Como foi bom ontem ver mais de 80 homens sentados ali, também celebrando às vezes, compartilhando em grupos pequenos o que Deus tem feito na vida deles ali no retiro de homens. Mas não é o suficiente, porque quando a gente sai daquele ambiente de encontro, aquele ambiente até de uma forma saudável, aquele ambiente místico, onde a graça, o Espírito de Deus paira, quando a gente sai do ambiente, porque aquilo é um jardim, né? Ali em Silvânia, ali em Aldeia, é um jardim. Quando a gente acaba aquele momento, e hoje a partir das 16 horas eles saem dali, eles voltam à vida real. Eles saem daquele ambiente místico e percebem que tudo que ouviram, tudo que falaram, tudo que experimentaram agora precisa ser colocado em prática, e não vai ser nada fácil. Vocês entendem o que Paulo está dizendo? E ele continua ministrando aqui ainda e diz assim: olha, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, verso 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu queria que vocês entendessem, quando ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não é desconsiderar as experiências anteriores. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquelas experiências tiveram a sua importância naquele momento, mas eu não posso me deter e achar que aquilo é suficiente. Eu preciso continuar caminhando. Eu preciso agora experimentar o hoje. Já dizem, né, os pensadores, que ontem não existe, o amanhã não existe, o que existe é o hoje. De uma forma não filosófica, é o que Paulo está dizendo. As coisas que já aconteceram na minha vida, tanto as que me trouxeram
tristeza, como as que me trouxeram alegria, elas foram importantes, e elas têm um lugar no meu coração, mas eu não posso ficar marcando passo. Eu não posso achar que isso é suficiente, porque isso vai me trazer a inércia espiritual. Filhos, isso tem acontecido no mundo todo. Consideram que as suas experiências espirituais são suficientes para trazerem o que Paulo está chamando aqui claramente de salvação. Se fosse assim, o mesmo Paulo não diria: ponham em operação a salvação de vocês. Ou, em algumas versões, tornem operosas ou operosa a salvação de vocês. O que ele está dizendo é: a salvação, ela existe a partir da hora que você confessa a Cristo como Salvador, mas você precisa desenvolver essa salvação nas práticas do seu dia a dia. E o dia a dia é dinâmico. O dia a dia não se repete. Todos os dias, diz a palavra de Deus, que temos um mal a enfrentar. Basta cada dia o seu mal. O dia a dia é dinâmico. E a salvação precisa ser operosa. Ela precisa ser dinâmica. Eu preciso buscar em Deus sabedoria, entendimento para enfrentar o dia a dia. É isso que ele está dizendo para nós aqui. E ele continua dizendo ainda no verso 15, no verso 14: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Presta atenção. Você acha que a experiência de Paulo foi uma experiência comum? Não foi comum. Foi algo sobrenatural, arrebatadora. Foi algo que sacudiu a vida de uma comunidade. Não foi só a dele, não. Sacudiu a vida de uma comunidade que via Paulo como um exemplo claro de um fariseu que fazia a vontade de Deus. E Paulo foi sacudido de uma forma que confrontou tudo aquilo que a comunidade achava que era correto, para mostrar que precisava mudar. A gente estava caminhando, ele dizia: olha, nós estávamos caminhando para um lugar completamente diferente do que Deus propõe em Cristo Jesus. E ele muda radicalmente, ele dá uma meia volta. É quando a gente diz transforme, é quando a gente percebe: transformem a mente de vocês, façam uma metanoia na mente de vocês, porque está indo para o caminho errado. Deem uma meia volta, está indo para o caminho errado. E ele diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui: eu não ganhei nada ainda. O prêmio eu ainda estou em busca. Eu ainda vou ganhar o prêmio. E esse prêmio só se concretiza quando o último dia de minha respiração chegar. Ali acaba a minha corrida. Até lá, a minha salvação, a minha transformação, ela é operosa, ela é dinâmica, ela é constante, ela está em crescimento. Mais uma vez, filhos, a igreja do Senhor Jesus não pode se conformar com o nível de espiritualidade que ela tem experimentado. Ela não pode se conformar. Eu não posso achar que a minha posição como pastor da igreja, a sua posição como igreja, a sua posição como esposa, como esposo, a sua posição como um jovem até comprometido com a escola bíblica na sua faculdade, eu não posso acreditar, eu não posso aceitar essa sugestão de Satanás, que é o suficiente para que a minha salvação seja concretizada. Vocês entendem isso? Vocês estão lembrados que nós temos aprendido que uma coisa é ter Cristo como Salvador, outra coisa é ter Cristo como Senhor. Eu já ouvi isso, né? O Joel falava isso o tempo todo. Uma coisa é ter Cristo como Salvador, é confessar, e isso é fator sine qua non para que nós possamos caminhar na trilha do céu. Fator fundamental.
Mas permitir que Cristo seja Senhor é tornar dinâmica essa salvação. É fazer com que no dia a dia a minha vida cristã seja constantemente crescente. Constantemente crescente. E ele continua ainda dizendo o seguinte, verso 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você já parou alguma vez para analisar esse texto? Essas últimas frases? Esse texto aqui de Filipenses. Eu entendo que Filipenses é um dos livros talvez mais lidos pela igreja. Porque ele é chamado livro ou a carta da alegria. E quem é que não gosta de uma palavra de encorajamento, né? Quem é que não gosta? A gente lê isso direto. As caixinhas de promessa estão cheias de versos daqui do livro de Filipenses também, né? Tanta coisa boa que Deus tem falado para a gente. Mas preste atenção que ele está dizendo aqui, olha. Todos nós, com a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, uma salvação dinâmica. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se você tem dúvidas a respeito do que esse texto, para mim, está dizendo, que eu estou ensinando para você, Paulo está dizendo aqui que isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vocês vivam de acordo com o que vocês já adquiriram. Da forma como vocês já ouviram até agora, peçam a Deus que continue se revelando para vocês, mas a partir do momento que vocês entendem o seu ponto de salvação dinâmica, não retrocedam mais. É daqui para frente. É isso que ele está dizendo aqui. Deus esclarecerá vocês, mas, olha como é que está, vivamos, verso 16, ele esclarecerá vocês tão somente, ou seja, à medida que vocês vivam de acordo com o que já alcançaram. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Não dá para vocês pedirem a Deus que esclareça vocês, que mostre a vocês como desenvolver o espiritual de vocês, se vocês simplesmente estagnam. Aonde vocês estão hoje é ponto de início sempre. Aonde eu estou hoje é sempre um ponto de início, nunca um ponto final no crescimento espiritual. É um ponto de início. E ele diz, baseado no que vocês conhecem, no que vocês aprenderam até agora, continuem a crescer. Porque Deus vai se manifestar, Deus vai esclarecer a vocês à medida que vocês se desenvolverem. Se vocês não crescem mais, vocês não vão ser mais esclarecidos. Vocês vão estar conformados com o que estão vivendo. E a igreja do Senhor, que crescia, que amadurecia, vai parar, vai ficar mirrada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Continuem crescendo. E ele diz ainda, no verso, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, existem muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Presta atenção, verso 17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Por mais que nós falhemos, existem aqueles que correm uma corrida melhor do que nós. Dentro desta casa de oração,
tem pessoas que correm até melhor do que eu, melhor do que você. E são essas pessoas que eu preciso observar e aprender com elas, que você precisa observar e aprender com elas. Nos grupos de casados para sempre, que nós temos ministrado durante a semana, nós percebemos claramente que tem gente que tem conseguido desenvolver um momento como casal prazeroso, que tem ajudado e tem trazido informações, orientações ao que estão caminhando ainda não tão maduros. E a gente aprende um com o outro. Não importa o tempo de casamento, não importa quanto tempo de casamento, importa quanto tempo eu tenho de intimidade e de salvação operosa no meu casamento. E isso vai me trazer maturidade, é o que Paulo está dizendo. E quando você vê alguém mais maduro, porque tem mais intimidade com Deus, você aprende com ele. Não é porque a pessoa tem 40 anos de casado que ela vai ensinar todas as vezes, porque muitas vezes ela tem 40 anos de casado, ela tem 50 anos de casado, mas ela não tem 10 anos, 5 anos de intimidade com Deus. E aí fica mirrado no seu relacionamento. Mas tem 2 anos, 5 anos de casado, mas de uma forma tão íntima com Deus, crescendo com o seu parceiro, crescendo com o seu cônjuge, que ela ensina para mim. Ela ensina para mim com 30 anos de casado quase. Eu estou aprendendo a cada dia nesses pequenos grupos. Eu estou vendo como Deus tem se manifestado na vida de cada um deles. E a gente conversa, e a Sandra depois, olha, como aqueles casais estão crescendo, como a gente vê Deus usando, como eles têm conseguido aprender rapidamente. Como é bom, gente, quando a gente percebe alguém que ouve do Evangelho, alguém que ouve a oração, alguém que lê de Deus o que é o melhor para a vida dele, e não fica só na mente, ele torna isso operoso na vida. E a gente vê que ele começa a transformar o seu dia a dia, ele começa a viver esse negócio. Ele começa a naturalmente, os seus olhos a brilhar. As palavras são palavras graciosas. A gente vê Deus agindo através das pessoas. Que coisa boa é ver gente jovem crescendo no Senhor. E que coisa triste é ver gente velha, gente antiga, que estaciona, que fica estagnado, que não cresce mais, que acha que já sabe de tudo, que não tem nada a aprender. Como é triste isso, porque vai ser uma pessoa amarga, vai ser uma pessoa que até está salva, e vai para o céu, e quando chegar, Deus vai dizer: meu filho, você podia ter sido tão feliz na terra, eu dei tantos anos para você, você podia ter desfrutado de tanta coisa boa. Tá bom, você vai ter eternidade para desfrutar, mas os anos que você passou lá, você sofreu demais, porque você não tornou operosa a sua salvação. Eu me revelei para você, agi no seu meio, transformei a sua vida, mostrei como eu amo você, te dei todas as oportunidades para você multiplicar isso também ao seu redor, e você ficou estagnado, você ficou marcando passo no mesmo lugar. E você muitas vezes questionou o meu amor, muitas vezes você ficou triste, ficou chateado, porque as coisas não aconteciam da forma que você queria. Você deixou de ser feliz muitos anos da sua vida. Você precisava ter desfrutado disso lá na terra também. Você tem tempo. Entendem isso? A gente pode ser feliz a partir daqui. A partir daqui. Mas pastor, o senhor não conhece as minhas lutas? Não vou conhecer as lutas de toda a igreja, nunca, não vou conhecer. Mas Deus conhece a sua luta. E eu não vou comparar a sua luta, a minha luta, nem a luta do irmão que está ao nosso redor. Eu vou comparar da forma que Paulo está comparando. Eu vou comparar quando ele diz aqui no verso, ainda no capítulo 3, no verso... a partir do verso 10, eu vou comparar a sua luta e a minha luta ao que ele diz no verso 10. Olha o que é que ele diz, olha a comparação. A que comparação ele faz? Eu quero conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A comparação que Paulo faz do sofrimento dele, das lutas dele, é o sofrimento de Cristo. Porque aí não tem como ele dizer que tem sofrido mais, que a dor dele é maior. Porque Cristo sofreu a maior das dores. E ele diz que levou sobre si todas as nossas dores, as nossas pisaduras, as nossas feridas. Vocês entendem, filhos? É a Cristo que eu vou comparar a minha luta. Não compare a sua luta a quem está do seu lado, porque você vai usar sempre a chamada autocomiseração. Você vai estar sempre lidando com isso. Você vai sempre achar que a sua dor é maior de todo mundo. Sempre vai se achar, a pessoa mais miserável sobre a face da terra. Por isso que a palavra é derivada daí, autocomiseração. Mas quando você compara a sua luta, a sua dor, a luta e a dor do próprio Cristo, você vê que pode melhorar muito. Pode melhorar muito a sua condição espiritual. Compare-se a Cristo, como Paulo está fazendo. Torne operosa a sua salvação. Caminhe de uma forma que mude o seu relacionamento, em primeiro lugar, com Deus. Depois, naturalmente, as características de alguém transformado vão atingir o seu cônjuge, vão atingir seus filhos, vão atingir os seus núcleos de relacionamento, vão atingir a sua igreja, vão atingir a sua cidade. Mas começa permitindo que Deus atinja o seu próprio coração. É por isso que a nossa salvação é dinâmica. É nesse sentido. Ela é dinâmica. Pastor, isso é heresia. Salvação basta confessar o Senhor Cristo como seu Senhor e pronto. É verdade. Como Senhor. Não só como Salvador. Como Senhor. Por que você acha que tantas pessoas vêm a uma casa de oração e quando ouvem um convite do céu, levantam a mão? E você diz, aleluia, glória a Deus, mais um salvo, festa no céu, festa na terra. Daqui a 2 meses, 3 meses, procura, quando vê, está completamente perdido, voltou para o vômito como o cachorro faz, porque até declarou que queria Cristo como Salvador, mas quando foi confrontado para que Cristo tornasse Senhor, não aguentou, abriu mão. Vocês entendem? Abriu mão. Às vezes isso acontece na nossa vida já com tanto tempo de cristão. Aí Paulo chama aqui, olha que coisa interessante, quando ele fala aqui a respeito de maturidade, né? Ele diz aqui no verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Se você se diz maduro em Cristo Jesus, entenda o que é salvação dinâmica e viva dessa forma. Viva dessa forma. Não abra só a mente e o coração. Abra as suas emoções para crer no que você prega, para crer no que você ouve. Faça com que as suas atitudes, palavra-chave do ano, as suas atitudes reflitam alguém maduro. Alguém que sabe ouvir uma crítica e não fica chateado com quem trouxe aquela palavra de crítica. Alguém que é maduro vai saber ouvir o marido, ouvir a esposa, ouvir o filho, ser confrontado e dizer a verdade, eu estou errado. Mas não é somente dizer eu estou errado, é dizer eu estou errado e começar a agir diferente. Isso é maturidade cristã. Transformação, salvação operosa. É isso que Paulo está ensinando para a gente aqui. E ele finaliza esse verso, esse trecho, dizendo:
a partir do verso 22, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! É assim que ele faz, é assim que Jesus faz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transforma. Você crê que Jesus é Deus, que nas suas mãos estão todo o poder? Então permita que ele transforme a sua atitude a partir de agora, que ele torne a sua salvação operosa. Filhos, não sejamos homens e mulheres que vivem a estagnação de uma vida cristã. Que a nossa vida espiritual seja dinâmica mesmo. Você pode estar dizendo: o senhor não sabe o que é o meu casamento. O senhor não sabe o que é 40 anos vivendo dentro de uma casa que eu não vejo como um lar. Eu vejo como uma casa, mas não é um lar. Meu filho e minha filha, pode sim ser muito difícil, mas não compare isso a nenhuma outra casa, porque senão você vai achar que você tem a pior delas. Compare isso ao sofrimento de Cristo e diga a ele: Senhor, eu acredito, porque o Senhor disse que o Senhor entregou a sua vida e levou sobre si todas as nossas feridas, todos os nossos males, e nos fez homens e mulheres dignos, em condições de viverem uma vida inspiradora. Eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a pedir perdão. Eu quero aprender a me calar, porque, como diz lá em Eclesiastes, há tempo de falar, é verdade, mas há tempo de calar também. Há tempo de calar. Mas eu já vivi a minha vida toda calada, então é tempo de falar. Então é tempo de falar. Agora fale com graça. Não seja um trator que passa por cima de quem já lhe machucou tanto, porque senão você vai se igualar a ele ou a ela. Você entende? Abra a boca, é hora de falar então, mas dizer o que Cristo quer dizer através de você, para transformar a vida de quem está perto de você, para impactar a vida de quem machucou você e transformá-la, para que ela não só agora ajude você a se curar, mas ela também não venha a ferir outros. Porque, filhos, não tenha dúvida, quem fere um cônjuge, quem fere um filho, uma filha, fere outros também. Ela fere em todas as esferas da vida dela. É uma pessoa marcada. Não, eu já ouvi muita gente dizer isso: pastor, o senhor está vendo aqui meu esposo ou aqui a minha esposa, mas no trabalho, na igreja é outra pessoa. Não é não, filho. Não é não. As pessoas não conseguem se esconder o tempo todo, senão a Bíblia era mentirosa. A palavra de Deus diz que debaixo do céu não fica guardado nada, porque Deus revela. A Bíblia declara isso. Mais cedo ou mais tarde, você começa a ferir pessoas ao seu redor, aonde quer que você esteja, porque é sua natureza que não foi transformada. Entende? Eu posso até querer tratar melhor as pessoas fora do que eu trato dentro da minha casa, mas quando as pessoas me conhecerem intimamente, elas vão saber quem eu sou, porque eu não consigo guardar minha natureza por muito tempo, esconder, porque quando eu não sou verdadeiramente transformado, eu experimento aquela velha síndrome, a síndrome da porca lavada, que teve por fora, foi toda lavada, toda bonita, botou um cordãozinho, botou uma coleirinha, está com um shampoo, cheirosa, mas quando você solta, quando ninguém está vendo, ela corre para a lama, porque a natureza dela é lama. Assim é a pessoa que não foi transformada ainda. Ela vai sempre correr para a lama, sempre manifestar quem ela verdadeiramente é. Ah, mas ele ou ela falam de forma mansinha, mas quem te escuta já sabe quem você é, e sabe que por trás daquela voz mansinha tem alguém que não é fiel, tem alguém que não é sincero,
E aquelas pessoas já olham você, não tenham dúvida, de uma forma diferente. Se é que tem alguém aqui nessa situação. Não ache que as pessoas não sabem quem você é, porque Deus revela. Entende? Da mesma forma, quando você permite Deus transformar a sua vida, Ele também revela. Ele faz com que no seu olhar uma luz transformadora alcance corações. Ele faz com que num apertar de mão as pessoas percebam o calor de alguém que manifesta a graça de Cristo. Ele faz com que cada palavra que saia da sua boca, as pessoas vão dizer: isso veio de Deus, não é possível, essa pessoa não conhecia nada do que eu estou enfrentando, e ela ministrou na minha vida com graça. Sabe por quê? Porque Deus transformou a natureza dela, e ela manifesta agora características da personalidade, da natureza de Deus. Não tem como uma jaqueira da manga. Jaqueira vai da jaca. Não tem como. Você pode parecer. Vocês estão lembrados daquele comercial, né? Da propaganda que tinha muitos anos. Eu não sei, a juventude talvez não saiba, mas o pessoal da minha geração para cima sabe. Olha, o nome dele era Denorex. Ele parecia com remédio, tinha cheiro de remédio, mas não era remédio, era shampoo. Estão lembrados disso? Não tem jeito, filho, não tem jeito. Isso não existe mais, Denorex não existe mais. Você revela o que você é, eu revelo o que eu sou. Você entende? Se Deus toma conta da sua vida, transforma a sua natureza, você vai manifestar a graça de Deus aonde você for. Você vai falar o que for vontade de Deus. Você vai ouvir da forma que Deus quer que você ouça. Você não vai deturpar as coisas. As pessoas vão falar uma coisa e tem gente que entende outra completamente diferente. É para machucar, ele está me dizendo isso para machucar. Não está não, filho. Deus vai fazer você entender da forma dela o que realmente a pessoa quis dizer. Não vai deturpar a sua mente. Permita que Deus transforme o seu coração, transforme a sua vida e experimente a salvação operosa do Senhor Jesus na sua vida. É isso que Ele anseia, é isso que Ele deseja, é isso que se chama o espírito de uma igreja saudável. Acredite nisso, acredite. Quero ver você ensinando numa classe, quero ver você ministrando num grupo pequeno, quero ver você ministrando em qualquer lugar, sendo um palestrante aí fora a respeito do Senhor. Mas eu quero ver você fazendo isso dentro de casa também. Eu quero ver você amando filho e filha. Eu quero ver você abrindo mão daquilo que você acha que é direito seu, para amar seu esposo, amar sua esposa. Eu quero ver você tendo coragem de confrontar esposo, esposa, filhos e amigos, pela graça de Deus, e não ficar botando pano quente, achando que aquilo vai ser resolvido um dia. Deus está dizendo: resolve hoje, em nome de Jesus. Não é um dia, é hoje. Hoje é o dia da salvação operosa na sua vida. Muda hoje esse negócio, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Mais do que ninguém, o Senhor conhece as nossas lutas. Mais do que ninguém, o Senhor conhece o nosso coração. Nós queremos ser iguais a Jesus. Nós queremos que a nossa salvação seja verdadeira, não apenas de lábios, Pai. Porque nós queremos ser felizes sobre essa terra ainda. Nós queremos desfrutar do Teu amor, da Tua graça nessa terra, Pai. Ajuda cada um de nós. E que haja transformação verdadeira. Não apenas dos meus lábios, mas da minha natureza. Me ajuda, Pai, ajuda os meus irmãos a cada dia sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos Teus servos, personagens do texto da Tua palavra. Obrigado por cada um dos Teus servos e servas que viveram sobre essa terra.
que são inspiração para nós hoje. Obrigado pelos filhos e filhas, servos e servas, que estão hoje no meio da igreja do Senhor, estão hoje no meio da congregação do Senhor, e que são inspiração hoje, porque a salvação, ela é dinâmica. Aconteceu há muitos anos, aconteceu há poucas gerações, e acontece hoje na nossa vida. Queremos ser inspirados por cada um deles, aqueles que representam teu reino sobre essa terra. Muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de pensar, para que caminhemos segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê coragem para sair da inércia espiritual e vivermos uma vida operosa na presença do Senhor. Que agora nas nossas classes nós possamos estudar ainda mais sobre a graça e o amor do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e logo mais às 18 horas vamos continuar celebrando ao Senhor. Tem ensaio do coro hoje, né? Após o culto, tá bom? Você que nos assiste nesse momento, que presta culto, Deus abençoe sua vida. Eu quero te contar conosco aqui, ou então celebrando conosco nas mídias sociais da igreja. E à noite nós continuaremos falando sobre dedicação. É a palavra desse mês para o nosso coração. Dedicação. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pais, filhos.